Vamos lá, Marta. Estamos ao vivo. E eu chegando atrasado. Quem foi? Você tá aqui já tem 2 horas, né? No caso. Deixa eu pegar aqui meu microfone. Eu estou a postos. Estou preparada. Você tá Eu estou preparada? preparada. Eu estou preparada. Marta, eu Você tá espero que você esteja preparada ou você tá acompanhando. preparada? Eu tô preparada. A gente vai ter que explicar tanta coisa, a gente vai ter que explicar o que significa. A gente vai ter que fazer um dicionário. A gente. O Não, que mas é a olha só, preparada, amiga. entendeu? A gente vai. Isso daqui é o guia para entender nós duas num nível muito mais profundo. Entendeu? Todas aquelas pessoas que não conseguiam entender as nossas conversas, elas vão ter que acompanhar anos de conversa para, Anos de entendeu? podcast. Chegar lá e aí Sim, depois elas entrarem em todos os nossos bordões, porque eles são muito sim. bons, e aí a gente vai criar uma comunidade de pessoas, entendeu? Com sérios problemas. Não, com sérios problemas não. É uma comunidade de pessoas que entende as moças. História. Exato. Que é uma E aí, ótima coisa a se entender, no alterar. caso. Você tá me ouvindo bem? Que eu acabei de alterar minhas configurações aqui, porque quem Suas sabe faz ao configurações. vivo. É, E é um modo moça de fazer podcast. A gente segura o microfone na mão, entendeu? Por exatamente. quê? Porque é o que a gente tem para hoje e a gente tem isso. Então É vamos isso. começar, né? Eu acho que a gente já está ao vivo. Deixa eu só verificar aqui no Verifica se meu. a gente tá ao vivo, porque eu botei que a gente tá ao vivo, mas eu não posso ver. Então, estamos ao vivo. Estamos Estamos ao definitivamente vivo. ao vivo e não tem ninguém assistindo. Eva! Eu acho incrível. O bom é que a gente pode É. falar qualquer bobagem, entendeu? Que não tem ninguém Para as assistindo, mas vai pessoas assistir verem depois que a gente vai posteriormente. deixar isso aqui ao É para vivo. as Só que pessoas acontece verem interação. posteriormente. Entendeu? Só Interação que não vai interação acontecer. só ao vivo, entendeu? Eu estou com o chat aqui, ó, né? Porque é assim que a Muito gente faz bem. podcast, entendeu? A pessoa fica uma tela aqui, É. ó, chat, a outra a gente conversa. E bora lá, Fernanda, quem são as moças? Por que a gente se intitula As Moças? Por que o nome desse podcast é Moça Cast? Me conte. Por quê? Eu que vou responder essa pergunta, então tá bom. Você vai Bom, responder, você foi convidada a responder. para começo de conversa, moça, sim, a gente tem esse sobrenome. Não, não temos associação com a Nestlé ou com qualquer coisa do tipo. Gostaríamos. Inclusive, a gente gostaria, mas não é o caso. Eu tive que abrir uma outra empresa para falar, não, eu sou a moça do café da moça, não a moça do leite moça. Entendeu? Para ver se dava uma modificada assim na mente dos seres humanos. Traz um pouco um outro brand, né? Que, assim, Exato. infelizmente, nosso branding foi roubado pela Nestlé, mas acho que ela Antes do nasceu nosso primeiro que nós. nascimento, né? Então, assim. Entendeu? Então, agora, essa que é a questão, inclusive, uma questão interessante sobre branding, entendeu? Branding é uma parada que, assim, agora não tem como mudar meu nome, né? Meu nome foi a minha mãe que me deu, o pessoal fala que meu nome é bom, então vamos usar, Marta Moça. Eu sou, entendeu? Moça Marta e essa aí é a Moça Eu sou Fernanda. a moça Fernanda e a Pois gente, é, entendeu? Usa isso em todos os nossos, as nossas coisas. A única pessoa que não gosta do nosso sobrenome é o nosso irmão, entendeu? Que sofreu bastante bullying com isso. sim, Então, ele é assim, Henrique Rambaldi. Inclusive, eu ele é coloco Henrique aqui, eu publico Rambaldi. isso, Ele que o é o nome do Henrique nosso Rambaldi. irmão é Henrique Rambaldi, mas na verdade ele é tão moça quanto nós. Exatamente. Ele vai ficar muito puto. Ele Mas vai. enfim, vamos mandar Mas um é link para isso, a ele, né? Que gente a gente já nem tá mandou. Olha, tem aqui. 2 pessoas assistindo. Eu vou falar, oi, Muito bem. gente. Quem são as duas pessoas que estão assistindo a Deve ser Léo e gente? Andrelli. Exato. Ai, que ótimo. Acho Ai, maravilhoso. a Dani tá aqui, Salvin. Maravilhosa é você, Dani. Muito obrigada pela presença aqui no nosso primeiro podcast. Estamos aqui É, nos apresentando, entendeu? Eu sou Moça Marta, Fernanda aqui é eu sou Moça a moça Fernanda. Fernanda e Somos esse é o irmãs. Moça Cast. Esse é o Moça Cast, muito bem. E esse é um oferecimento do Café da Moça, o Moça. único café que as moças tomam. Exato. Por um Hum, motivo. mas bora nos apresentar, né? Eu sou a irmã mais velha, aqui chegou primeiro e aqui ficou enchendo o saco da minha mãe para trazer esse ser humano ao mundo, entendeu? Exato. Fiquei durante 6 anos martelando na cabeça da minha mãe, eu quero minha irmã, eu quero minha irmã. Engraçado que no momento eu não estava pedindo pelo Henrique, eu pedi pelo Henrique depois, porque eu pedi todos os meus irmãos,
Mas, no primeiro momento, veio, né, a Fernanda. E o melhor foi que ninguém foi programado lá em casa. Então, era uma parada assim, a gente nasceu. E aí, de repente, não, na verdade, a minha mãe descobriu que a gente estava grávida. Então, a Fernanda foi mais ou menos planejada. A mamãe falou assim, acho que tá na hora, né? Já tem 6 anos que eu tive meu primeiro filho. Então, acho que tá na hora. Quando ela foi no médico... Eu assusto todo mundo que tem DIU. Eu falo, você tem DIU? Eu sou filha de um DIU. Eu sou filha de um DIU. Então, assim... Exatamente. Se você tiver que ter filho, você vai ter. Essa é a regra que a minha mãe sempre deixou bem claro, entendeu? Que não importa. Não, a hora que vem, e não tem muito o que vai fazer. Então, a Fernanda nasceu, por exemplo, com um DIU colado no braço. Essa é a história da moça nos primórdios da existência. Já desde o princípio, entendeu? Causando. Eu já nasci causando em vários níveis, entendeu? No início, né, no princípio, eu fiquei muito feliz e animada com a possibilidade de ter uma irmã, mas a minha mãe era tipo assim, não encosta, moleira, tem uma moleira aqui, não encosta. Então, comecei a ficar com ódio desse negócio de bebês, entendeu? Eu falei, qual é a graça desse negócio? Não posso brincar com esse negócio? Ou seja, começou aí um ódio mortal. E durante muito tempo fomos inimigas mortais, entendeu? Não era inimiga mortal, eu implicava muito com a Marta, e a Marta como diz ela mesma, isso é descrição, assim, eu estou parafraseando, a Marta, ela é a própria bomba explosiva, entendeu? Eu sou. Direta. Eu não só sou uma pessoa que não tem pavio, como eu sou um isqueiro aberto, com gás, assim. E a Fernanda é a pessoa que vem com o isqueiro sem gás, entendeu? Botando faíscas, então. Eu sou o gatilho, Marta é a explosão. Então, no caso, a gente... Isso é poético, Fernanda. Assim, eu sempre fui muito implicante, mas mais nova, e a Marta nunca aguentou, então, assim... Fernanda, você continua implicante. Não, mas eu agora sou controlada. Muito bem. Enfim. Eu sou controlada. Então, começou nossa história assim, até o momento que eu tive um pouco mais de maturidade, um pouco mais de clareza na vida. Eu falei, cara, não pode com eles, junte-se a eles. E tinha uma parada lá em casa, né, que eu era mais militar em termos de organização e a Fernanda era tipo, foda-se. Você quer contar por que você era foda-se, Fernando? Não, ainda não chegamos nesse momento. Não chegamos nesse momento? Ok, mas o fato eu brigava muito com ela, a gente era obrigada a dividir inclusive, quem tá assistindo isso depois, ou quem tá assistindo isso agora, coloca nos comentários pra mim, se você já foi obrigada a dividir quarto com um irmão, e principalmente um quarto pequeno, que não cabe nem você, mal as suas coisas, porque a gente era assim, a gente dividia um quarto 7 metros quadrados, 2 mulheres dividindo 7 metros quadrados. Só para vocês entenderem o que é 7 metros quadrados, quem não entende isso, você abre uma cama, entendeu? E aí acabou o chão. Você acaba a cama de baixo e acabou o chão. Só tem cama, e para você passar para o banheiro, para sair do quarto, etc., você tem que caminhar, entendeu? Por cima do ser humano ali. Então, isso é um quarto de 7 metros quadrados, tá? Aí, o que acontecia? Essa situação não cabia nem as minhas coisas, nem as dela. A minha mãe era uma máquina de lavar roupa e, simplesmente, no final das contas, a gente tinha aí um problema sério, grave de bagunça. Então, um belo dia, eu falei, quer saber? Não pode com eles, juntos a eles. Eu subi em cima da bagunça e perguntei, Fernanda, e aí? E aí a gente começou a conversar e viramos amigas, entendeu? E cá estamos. Aí chegamos à conclusão que a gente já chegou num ponto que a conversa interna é tão forte que se a gente estiver conversando, a gente tem que explicar o que está acontecendo para as outras pessoas. Entendeu? Porque o nível, assim, de piada interna... porque é um nível de piada interna muito alto, entendeu? Então, Só que a gente acha que as nossas piadas internas são legais, então a gente resolveu começar a abrir as piadas internas para os outros, né? Para que eles possam participar da conversa. Trazer mais pessoas para a nossa comunidade, entendeu? Para entender esse universo. A nossa comunidade. Esse universo, entendeu? Das moças. A nossa comunidade de 2 moças, entendeu? Com um irmão... Com um Rambaldi, aparentemente. Um irmão Rambaldi, aparentemente, entendeu? Mas é mais ou menos por aí. E cá estamos. Mas assim, nós obviamente não chegamos aqui a ter toda uma jornada. Uma coisa muito peculiar das moças é que elas fazem muitas coisas ao mesmo tempo e elas são muitas coisas que ao mesmo tempo não são nada. Não temos rótulos, entendeu? Então eu, por exemplo, sou formada em arquitetura, trabalho com marketing.
A Fernanda já fez muitas formações também, se ela quiser Não. contar, né? A Eu quantidade tenho- de capacitações e formações que a Fernanda tem. Não, é porque todas elas seguem uma linha lógica de raciocínio. Todo mundo, assim, quando pensa numa carreira, estrutura igual a minha, né? Porque, assim, eu fui e fiz eletrotécnica. Aí, qual é o próximo passo? Óbvio, fazer direito. Porque, assim, é o próximo passo. Aí, depois que você faz direito, depois de você ter feito eletrotécnica, você abre uma empresa de buffet. Porque é o próximo passo. Você fala assim, fiz direito. É um próximo passo lógico. O que eu vou fazer? Vou abrir um buffet. Aí eu abri um buffet de coffee break e tal. E aí passei 5 anos nisso e tal. Falei assim, cara, né? Por que eu vou continuar em Vitória? O que eu tô fazendo aqui? Aí eu fui pra Brasília fazer o quê? Nada. E aí comecei a trabalhar com marketing digital com a Marta, que tava super envolvida nisso. Pra depois virar RH. Então, assim, Melhor é isso. você é lógico. Desde o princípio, quando eu fiz eletrotécnica, eu falei, o meu futuro é virar RH. Entendeu? Ou vamos qualquer falar uma outra parada coisa, útil porque aqui. cenas dos próximos capítulos, né? Nunca se sabe qual é a próxima faceta lógica e óbvia e linear que, entendeu? Eu vou fazer, eu vou tornar, né? Mas tipo, isso diz muito sobre a minha personalidade, que ontem eu tive, assim, a locução verbal perfeita pra me descrever. E sobre isso eu preciso fazer um agradecimento especial ao Samir Andrioli, que, entendeu? Deu o Criou apelido essa de expressão. Porque, assim, borboleta nada me gótica. definiu. Vocês não sabem, ela não falou qual é a expressão, mas é borboleta gótica. Exato, Mas eu tava antes da fazendo gente um falar... suspeito, eu tava fazendo um super suspense, Marta. Pelo amor de Deus. Ah, não, mas não tá aparecendo. A pessoa... Ó, moças são sinceras, entendeu? Mesmo ao vivo. E moças, Não, tem a uma gente vai parada que eu brigar preciso... independente, assim. Então vocês se Inclusive preparem. no podcast. Exato. Se você Mas, gosta, arruma uma pipoca. Porque vai ter fight. Inclusive, a Fernanda e eu trabalhamos juntas durante muito tempo, né? E a Fernanda trabalhava na firma que eu trabalho, que é o Bora na Obra, inclusive, no meu coração. E uma coisa super interessante, ela trabalha ainda hoje. E uma coisa super interessante em relação a isso é que às vezes a gente entrava em reuniões e assim, simplesmente o fight acontecia. Quando o fight acontecia, os meninos pegavam assim, cara, acho que é a hora de pegar a pipoca. Então essa que é a questão. Mas eu quero voltar antes disso, numa questão muito importante sobre o que são as moças, essa questão do paradigma, né? Que a Fernanda estava falando aí, que ela, na base da ironia, que ela trocou várias vezes de profissão, né? Eu também troquei. E eu achei engraçado ontem que eu tava vindo no Uber contando uma história para ele e tal, e na mesma hora ele falou assim, você não tem um podcast? Eu falei, olha, eu combinei com minha irmã da gente começar um podcast no canal dela, entendeu? Então, se você quiser, inclusive, Carlos, se você estiver aí me assistindo, você pediu o link, eu te mandei, beijo para você, entendeu? Porque ele falou, você não tem um podcast, você precisa contar essas histórias ao vivo. Porque a gente começou a falar de sucesso, né? Em algum momento ali da nossa trajetória, eu não lembro qual que era a conversa, mas ele falou alguma coisa do tipo assim, eu não estudei para fazer tal coisa, né? Pena que eu não estudei para isso. Ele falou alguma coisa desse sentido. Eu falei, você sabia que eu atuo numa área que, teoricamente, eu não estudei para isso? Assim, teoricamente, porque eu estudei muito, mas não nos meios tradicionais de estudo, do ponto de vista, eu não fiz uma pós-graduação em marketing, eu não fiz uma faculdade de marketing, eu não tenho background de comunicação, porra nenhuma, eu sou arquiteta, meu background, né, arquiteta, sou pós-graduada em MBA de gestão de projetos, então, assim, uso muito isso no meu dia a dia, trabalho com isso, trabalhar no Bora, por mais, assim, todo esse background que eu tenho de experiência, inclusive, trabalhando como arquiteta, me ajuda hoje a fazer marketing ali dentro do Bora, mas a verdade dos fatos é que eu hoje, a minha principal fonte de renda, ela não vem de um diploma. Então, já começa aí a questão da quebra de paradigma do diploma, porque a geração dos nossos pais, e muitas pessoas ainda pensam dessa forma, né? Pensam que tem que ser dessa forma, que tem que ser desse jeito, que eu preciso escolher um caminho quando eu tenho 17 anos de idade, seguir esse único caminho até o fim da minha vida,
E não é isso, profissão não é uma parada que você escolhe para o resto da vida, sabe? A gente vai evoluindo. Se você escolher uma parada com 17 anos e fizer a mesma coisa com 17 anos, quando você chegar com 90, eu pergunto para você, você acha que você evoluiu? É uma questão. Então, assim, moças questionam, entendeu? Então, a verdade dos fatos é que você vai se transformando ao longo da vida, né? E muitas vezes a vida trava, a pessoa fica ali travada num ponto, ela fala, gente, como é que eu vou sair dessa situação de merda que eu tô? E a verdade é que foi isso que eu falei com o Uber ontem. Eu já passei por isso, eu já fali uma empresa, entendeu? Que eu já tentei empreender sozinha e já fali uma empresa, mas qual que foi o meu problema, em resumo? Eu tentei me enfiar num buraco que não me cabia, sendo que existia 1000 outros buracos que estavam, inclusive, assim, desatendidos. E muitas vezes, muitas pessoas fazem isso. Elas querem, por exemplo, ir num buraco... Tá ótimo. Não, tipo assim, imagina que você é um coelho. Você é um coelho, não, tá, mata, entendeu? Mas assim, um buraco que não me cabe... Mas foi a alegoria que eu usei ontem para ele. É como se você fosse um coelho tentando encontrar a toca, entendeu? E aí tem 200 e outros 1000 coelhos querendo a mesma coisa, porque a sociedade disse que aquilo ali é a coisa certa a se fazer, ou seja, sei lá, entrar numa faculdade, fazer um não sei o quê, pegar um emprego, fazer um concurso público. Eu não sei em que situação que você que está me ouvindo hoje ou está me vendo hoje está ouvindo isso. Eu estou tentando, né, usar a nossa história aqui para ver se serve de alguma coisa útil para quem está ouvindo. Mas o fato é, às vezes a pessoa está tentando seguir um caminho tradicional ou um caminho, né, que tem um monte de concorrência e tal, que na verdade não é o caminho para ela. E parte do processo de transformação é esse. As coisas mudaram para mim quando, ao invés de tentar resolver, pedir por uma coisa, eu, né, tenho lá a minha fé, eu peguei e virei para Deus e perguntei assim, o que está na minha cara que eu não estou vendo? E aí apareceu uma solução, um buraco diferente, entendeu, Fernando? Entendi. Uma toca diferente para eu seguir, um caminho diferente para eu seguir. E cá estou eu hoje fazendo marketing. Então, é sobre isso. Muito bem, Marta. Eu acho que essa coisa que você trouxe da necessidade da gente explorar coisas diferentes é um negócio que sempre foi muito da nossa personalidade, da nossa visão. E eu acho que isso vai acabar se refletindo muito aqui, porque a gente vai falar de assuntos muito diversos, entendeu? Não tem necessariamente uma linha, uma lógica, Às vezes a gente vai falar sobre algum tema que está acontecendo, às vezes a gente vai falar sobre marketing, a gente vai falar sobre gestão, a gente vai falar sobre coisas holísticas aleatórias, porque tudo isso fez parte do nosso aprendizado e trouxe a gente até aqui, e eu acho que esse é o processo, né, que eu acho que todo mundo passa. As pessoas não são unilaterais, elas não têm um nicho, elas não têm uma única linha de raciocínio. Então, o nosso objetivo é muito trazer essa visão daquilo que normalmente as pessoas não estão enxergando, porque elas foram criadas para ser muito unidimensionais, né? Elas estão condicionadas por um ambiente que às vezes não é o melhor ambiente para elas. Um exemplo mais prático disso. Você imagina que uma pessoa tem um dom artístico muito forte e ela nasceu numa família de acadêmicos, pessoas que né, todo mundo, digamos assim, fez mestrado, doutorado, são pessoas que têm, assim, acumulam vários diplomas. Eu estou falando que não tem nada a ver com isso, não tem um problema com pessoas acadêmicas. Eu conheço inúmeras pessoas acadêmicas foram extremamente importantes na minha vida, tá? Mas o que acontece? Valor não é uma coisa, necessariamente, que as pessoas... Valor é uma parada relativa, né? Se você, por exemplo, chegar com um cavalo lindo, maravilhoso, que vale milhões, entendeu? Lá numa loja de carro, numa revenda de carro, o cara que revende carro, ele vai falar e falar assim, esse carro, eu não vou dar nada para esse cavalo, porque o que eu vou fazer com isso? Ninguém que chega na minha loja quer comprar um cavalo, só vai me dar trabalho, eu vou ter que ficar aqui cuidando de um cavalo, entendeu? Não tô afim. Então, ele não vai dar nenhum centavo, enquanto que se você for no lugar correto,
né, com o cavalo, você às vezes consegue muito dinheiro vendendo aquele cavalo. E esse cavalo, na verdade, são os nossos dons, né, aquilo que a gente tem para oferecer e tal. Então, se você está numa família de acadêmicos e seu dom é artístico, né, você canta, você pinta, sei lá, você faz uma parada que é uma forma de expressão sua. Ou então você quer ser atriz, ou sei lá. Se a sua família não valoriza aquilo, eu vi um post do Ícaro de Carvalho ontem falando que o primeiro cancelamento que acontece é em casa. Né? As pessoas, às vezes, pelo fato delas não compreenderem aquilo que você está tentando fazer e não terem a visão de onde aquilo pode chegar, elas vão lá, mas quem vai pagar por isso? Quem vai pagar por esses borrões aí que você faz numa tela? Entendeu? E é a mesma coisa do cara que chega com um cavalo numa loja de carro. Então, é importante, e isso foi uma coisa do nosso crescimento também, da gente buscar novas tribos. Nossos pais são maravilhosos, a gente ama nossos pais, assim, do fundo do nosso coração. Só que eles têm um ponto de vista. Por exemplo, pelo papai e pela mamãe, a gente teria feito concurso público. Eu, no concurso público, já teria colocado uma corda no pescoço e me jogado de algum lugar. Entendeu? Porque não tem nada a ver com isso. Inclusive, eu fiz direito por conta desse condicionamento. Tipo, a Marta sempre foi mais pra frente. Então, ela falava, não, eu vou fazer arquitetura. E aí, tipo, teve o maior rolê lá em casa. Brigaram com ela porque ela ia fazer arquitetura. Ela falou, eu vou fazer mesmo assim. Aí, comigo, falaram, Fernanda, por que você não faz direito? Você gosta de ler, não é mesmo? Tem tudo a ver, gente. Se você gosta de ler, faça direito. Porque vai, assim, bater super. Você gosta de ler, entendeu? Fantasia, Senhor dos Anéis. Aí, quando você chegar e pegar o livro do Rogério Greco, vai ter a história de Davi e Golias ali no prefácio. É igualzinho, entendeu? Eu super recomendo. Inclusive, o pior de tudo é que eu só li os prefácios do livro de direito, né? Eu não li o livro em si, né? Não precisa contar isso. Não, claro que precisa, entendeu? Porque, tipo, pra mim é uma faculdade muito fácil, entendeu? Fernanda, a gente já vai ter hater já no primeiro dia, hater. Pelo amor de Deus. É claro que eu já vou ter hater. Eu já vou ter hater advogado ainda. Eu adoro. Aí o que acontece? Eu vou explicar. Tá? Essa quantidade de café aqui já é nervoso. Eu já vou explicar o que isso significa. Porque o que acontece? Direito em si, a profissão é difícil, mas o curso não. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Ok. Como tudo na vida. Porque você vai lá, passa na faculdade, você estuda. Tipo, a faculdade é tipo a pré-escola da carreira profissional. Entendeu? E aí, quando você sai da pré-escola da carreira profissional, você só vai aprender a exercer a sua profissão na prática, né? E essa é a real. Eu não posso dizer que eu sou advogada só porque eu fiz um curso de direito. Eu nunca exerci, então eu não sou advogada. Entendeu? E eu acho que essa que é uma clareza que veio muito da vida, sabe? Eu me considero muito mais empresária, porque já atuei já trabalhei, enfim, já tive negócio, do que necessariamente aquilo que eu me formei. Por mais que a sociedade às vezes coloque pra gente que é o título que importa, né? Tipo assim, você formou em advocacia, então você, né? Cara, desde que eu formei, provavelmente todos os códigos já mudaram milhões de vezes. Não tem como confiar naquilo que eu estudei há 3 anos atrás. E há 3 anos, não, há 5, nossa, 7. Enfim. O momento que a realidade do tempo bate na tua cabeça com uma marreta. Aí a gente... Eu não vou falar quando que eu formei. Me recuso. Aí a gente chega a essa conclusão, assim, que a vida não importa tanto o que a gente fez, em termos, o que a gente estudou, mas o que a gente fez com aquilo que a gente estudou, né? O que a gente aplica na prática, de fato, com as coisas. E assim, tem advogados que eu adoro, entendeu? Só deixar isso bem claro, que não é um preconceito geral. É isso. Não temos preconceito nem com advogados, nem com arquitetos, nem com médicos, não é sobre isso. Mas se você for ver, por exemplo, a carreira de um médico, você vai ver os médicos que mais estão bem por aí hoje, eles são empresários. Eles têm hospital, clínica, eles fazem podcast, eles são tão multi, que assim, a medicina é só uma parte deles. E tem uma parada que é importante frisar, que foi uma construção,
desconstrução, na verdade, na nossa vida, foi a questão de que a gente não é a nossa profissão. Nosso propósito não é a nossa profissão. Porque o nosso propósito, na verdade, é usar os nossos talentos para servir o outro, dentro daquilo que a gente consegue fazer com facilidade. Isso foi outro condicionamento que foi quebrado. Tipo assim, a gente achar que se não for difícil, não valeu, ou então se não foi difícil, a parada não funcionou, ou então se não foi difícil, tipo assim, eu devia ter me esforçado mais, entendeu? E a verdade é que nós fomos criados aí, por isso que tem inclusive esses fundos aí de universo, porque isso aqui a gente está falando, né, sobre o universo, a vida e tudo mais. Então, nós somos criados pelo universo, eu não sei o que você acredita, se você tem religião, se você não tem religião, se você... Enfim, mas a verdade dos fatos é que pode olhar, faz uma lista de coisas que você faz com muita facilidade e depois entreviste outras pessoas, não precisa fazer uma entrevista formal, entendeu? Nossa, agora eu vou te entrevistar, quais são as suas maiores qualidades? Entendeu? Não tô falando isso. Eu sou tô falando só sensacional. É isso que eu vou responder. Eu tô falando o seguinte... Pega as coisas que você mais faz com facilidade. E se você puder colocar numa conversa que você está tendo com familiares, amigos, colegas de trabalho. Fulano, pergunta uma curiosidade aqui. Você consegue fazer tal coisa? Já parou para pensar nisso e tal? Começa a descobrir, devagar, se a pessoa consegue fazer aquilo que você faz com o pé nas costas. Eu te desafio a isso, porque qual que é a situação? A gente desvaloriza, lembra da questão de valor ser relativo? A gente desvaloriza aquilo que a gente faz com muita facilidade, parte do princípio que aquilo ali é normal, que aquilo ali é óbvio, que aquilo ali é uma coisa que todo mundo sabe fazer, e acha que você tem que ficar melhorando as coisas que você é ruim. Nossa, eu não consigo fazer isso, então eu tenho que treinar mais. Tudo bem, as coisas são treináveis, sim. Várias coisas na sua vida você vai ter que treinar para se aperfeiçoar, porque só os seus talentos não são necessariamente suficientes. Às vezes você vai ter que se associar com outras pessoas que têm aqueles talentos, seja por job, ou seja, eu vou fazer um job aqui, eu não estou dando conta de fazer tal coisa, eu não sei fazer, não faço ideia, então eu vou chamar fulano para trabalhar nesse job comigo, ou você vai arrumar um sócio, enfim, não importa. O fato é, você tem duas escolhas sempre, ou você vai treinar, né, para você se aperfeiçoar, inclusive nos seus talentos, ou você vai se associar com pessoas, vai falar assim, cara, vai bater o martelo, isso aqui eu não vou fazer não, isso aqui eu vou sempre arrumar uma pessoa que faça. Mas eu tô te desafiando hoje, se você sair desse podcast hoje, pensando tendo clareza de coisas que você faz com o pé nas costas e descobrindo que aquilo é uma característica sua, eu acho que eu já estou satisfeita, eu acho que eu já gerei um valor para vocês aqui de algo que pode ser aplicável na vida de vocês. Porque essa é que é a história. Então, por exemplo, eu, Marta, tenho uma facilidade absurda de criticar os outros. E vocês acham que isso aí é só ser enjoado? É só ser insuportável? Sim, eu sou insuportável, fato. Mas é um superpoder meu. Então, por exemplo, a Fernanda, toda vez que ela faz um treco, quando ela quer realmente melhorar aquele negócio, ela me manda. Eu falo, Marta, o que você achou disso aqui? Eu até mostro, assim, que eu tô felizinha, eu mostro pra ela e eu falo assim, puta, quando ela me critica, eu fico com raiva, brigo. Mas aí depois eu faço o que ela tá falando, entendeu? E aí sempre que eu preciso... E aí normalmente dá mais certo. Exatamente. Só que aí eu falo assim, cara, mas eu vou brigar com ela, padrão. Porque, né, isso daí não muda. Só que... te dá uma doída no ego, né? Você ficou lá fazendo um negócio, botou lá teu coração, teu tempo, teu dinheiro, às vezes, numa parada, e vem alguém e fala, isso tá ridículo. Eu não sou tão literal assim, entendeu? Eu já aprendi, já melhorei, Fernanda, eu já melhorei. Eu já melhorei em termos, assim, de dar feedback pros outros, como é que o João fala? Falar a verdade sem ser uma lixa. Eu tô treinando isso. Tem hora que eu sou uma lixa mesmo. E tem hora que eu tô sem paciência. Ainda mais no final do dia. Não me pergunta nada no final do dia, não. No final do dia você vai ouvir. Mas, se for, por exemplo, sei lá, no início do dia, que eu tô mais felizinha, que eu tenho um pouco mais de bateria, entendeu? Eu sou uma pessoa diurna, inclusive. É mais provável que você receba um feedback um pouco mais fofinho. Ou então não tão drástico. Mas eu vou dar um feedback, e às vezes a pessoa fica meio puta, mas quando ela faz aquilo que eu tô falando, fica melhor. Por quê? Porque eu tenho um olhar muito crítico, e eu tenho um compromisso que vem da minha alma com qualidade, num nível que eu não aceito nada que não seja excelente.
Então, se você realmente quer entregar um trabalho excelente, me dá para eu analisar que eu vou te dar um feedback, seja dele de qual for, entendeu? Mas sabe o que que eu acho? Assim, o que que eu acho... Ontem eu tava conversando com a minha manicure sobre características, né? E aí ela tava falando, não, eu não quero me conhecer porque eu vou ter que ver coisas que eu não quero mudar. E aí eu vou descobrir coisas sobre mim mesma que eu não quero É descobrir. interessante ela ter essa clareza, né? Porque tem gente que Exato. não tem essa clareza, que é a pessoa que não quer ver o que ela tem que mudar, Exato. né? Ela falou isso. Segura aí essa informação. E aí Tô eu falei, segurando. cara, olha, toda característica que a gente tem, ela tem uma faceta positiva e uma faceta negativa. E você não consegue ter a faceta positiva sem ter a negativa. São dois lados de uma mesma moeda, entendeu? Então, o fato da Marta ter esse superpoder de melhorar as coisas faz com que às vezes ela seja muito chata e insuportável. Mas é o combo, entendeu? Então, a gente começa a olhar para as nossas coisas, principalmente para os nossos defeitos, e entender o que é a parte positiva desse defeito, entendeu? Se você Legal, só ó, outro consegue... insight. Todo defeito tem uma parte positiva. Exato. Se você consegue... Por exemplo, eu sou preguiçosa pra caramba. Qual é a vantagem disso? Eu otimizo tudo na minha vida. Ela é. A Fernanda, vamos lá. Eu Eu otimizo preciso falar tudo disso, eu preciso na falar disso, eu minha preciso falar vida. disso. Se eu tiver uma forma Caraca, mais isso é um fácil de superpoder. fazer, eu vou fazer mais fácil. Cara, E eu vocês vou não têm gastar noção. menos energia. A Porque... Fernanda, ela é a pessoa da logística geral, tudo relacionado à logística em termos... E pode ser logística em métodos de trabalho, processos, num lugar, entendeu? A Fernanda dava conta de fazer uma caralhada de coisa num dia, quando ela tinha o café da moça, o buffet, né? No dia que a época que o café da moça era um buffet, que era monstra, tipo assim, Vitória. Eu não sei se vocês conhecem a cidade de Vitória, cidade linda, uma cidade maravilhosa, entendeu? Vocês acham que o branding de cidade maravilhosa é do Rio, mas Vitória realmente é uma cidade muito maravilhosa. Não tem outra palavra para descrever. Só que Vitória tem um aspecto ruim, igual ao Rio, que é o trânsito. Na verdade, talvez um pouco pior, porque, por exemplo, Vila Velha só tem 2 ruas para ir, 2 ruas para voltar. Então, você, quando a ponte agarra, que é uma ponte que tem entre Vitória e Vila Velha, tipo Rio-Niterói. A ponte Rio-Niterói, Simplesmente a cidade para. A Fernanda, mesmo quando ela tinha que entregar um coffee break de manhã, tipo, sei lá, 7 horas, que era Eu já entreguei coffee break, Marta, que tinha um incêndio na ponte, entendeu? No horário. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. E ela não se atrasa. Então, assim, tem uma questão, e aí um dia a gente vai entrar, talvez, em ferramentas de desenvolvimento humano que explicam o que ela tem, que faz ela ter isso. A gente pode entrar nisso um dia, hoje não. Mas o fato é, ela tem essa questão, e aí, por exemplo, em relação vou falar de uma outra coisa mais, digamos, talvez seja no seu dia a dia. Fernanda, normalmente ela faz umas planilhas no Excel que automatizam tudo, ela transforma umas paradas em formulário. Uma parada legal. Quando eu morei com ela, que a gente morou um tempo junto. Sabe por que eu otimizo tudo? Porque eu odeio preencher planilha. Então, aprenda, tipo assim, os seus defeitos e as coisas que você odeia fazer, eles, na verdade, são aquilo que tá te levando pro teu maior potencial. Eu acho que essa que é a chave, assim. Tipo, tem determinadas coisas... Porque às vezes a gente não consegue enxergar aquilo que a gente é bom. E a gente tem uma voz interna que fala muito dos nossos defeitos, entendeu? Tipo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou muito ruim nisso. E aí você tem que olhar pra essa característica que você fala, cara, eu sou muito ruim nisso. E aí você fala, qual é a coisa, qual é o outro lado da moeda disso aqui? Qual é o outro lado da moeda disso aqui? E aí você começa a enxergar, porque eu acho que às vezes algumas pessoas têm muita dificuldade de enxergar o que elas são boas. Pelo menos eu tenho. Por conta delas acharem que aquilo é óbvio, porque aquilo que você é bom, aquilo que você faz bem, você faz muito bem e faz com o pé nas costas. Essa que é a virada de chave. É porque o que acontece? Principalmente no Brasil, em que a gente tem muito imigrante, eu, por exemplo, e a Fernanda, né, somos irmãs, nós temos imigrantes dos dois lados. O lado da mamãe é o lado do italiano,
que é terrível em termos disso que eu vou falar, e o lado do papai é o lado do português. Nossos avós Que é eram terrível literalmente também, no portugueses. que você Então, vai assim, falar. sim. E aí, o que acontece? Os imigrantes, eles tinham uma cultura do trabalho, essa cultura do esforço, de literalmente cultuar o esforço, porque o trabalho engrandece o homem, sim, okay, não estou falando mal de trabalho, eu só estou falando o seguinte, que, tipo assim, eu lembro, por exemplo, eu tive um namorado que tinha uma avó que era, né, italiana, então ela sempre falava assim, eu andei esses morro tudo com filho nas costas, nananana. Tipo assim, as histórias de realização dela eram sempre histórias realizadas, ligadas a muito esforço. Então, se a pessoa não se esforçou muito, é como se aquilo não tivesse valor, entendeu? E os imigrantes têm muito essa cultura, porque tiveram uma vida muito sofrida, e os pais deles também tiveram. Então, honrar o passado era honrar esse esforço. E isso vai passando de geração em geração no condicionamento, na criação de cada filho. Né? Então, tinha muito isso. Daí, o que acontece? Aquilo que você faz com o pé nas costas, isso aqui você faz com o pé nas costas, isso aqui não é uma vantagem, isso aqui não é um talento. E a própria definição de talento é algo que é nato. Ou seja, eu faço aquilo sem nunca ter precisado treinar muito. Eu faço aquilo com o pé nas costas. Sim. E aí, eu acho que essa que é a virada de chave, assim, em tudo na nossa vida. A gente tem que começar a olhar o outro lado. Começar a entender esses pontos. E eu queria saber, Marta, você tem o chat aí pra gente ver se alguém tá acompanhando a gente, se tem... Temos aqui, a gente teve o Léo, teve a Andriele, teve a Dani da Soubim, o Carlos do Uber estava aqui conosco, não sei se ele está ainda, mas ele mandou aqui um abraço pra gente, então foi um prazer te receber aqui hoje, Carlos, então tá aí, ó, viu? Podcast, falei que ia fazer, podcast tá feito, tá pago, tá como feito, diz outro. tá pago, Tá pago. Exatamente. Tá pago. Não, é porque eu queria perguntar qual, tipo assim, para as pessoas refletirem qual é o defeito que elas consideram o maior defeito delas hoje. E fazer esse exercício de qual é a qualidade que esse defeito traz na vida, assim. Acho um bom exercício. Alguém quiser compartilhar com a gente aí nos comentários, se você estiver vendo depois dessa transmissão, ou se você estiver vendo agora aí, quiser comentar com a gente, comentar, sei lá, algum defeito que você fala, inclusive se estiver no chat, eu consigo aqui tentar imaginar um ponto positivo disso aqui, porque realmente é isso, tudo na vida tem dois lados, né? Tudo tem luz e sombra. Na verdade, olha só, uma questão de luz e sombra que é outra, né, coisa meio profunda, mas aqui estamos, por exemplo, para você me ver, a vida não tem contorno. Se você for parar para pensar, por exemplo, em termos assim, aquele contorno de desenho, né? Quando você vai desenhar alguma coisa num papel, você desenha, pega uma caneta preta, uma caneta de outra cor, enfim, e você começa a desenhar o contorno para você mostrar a nitidez do desenho, para que a pessoa entenda, compreenda o desenho. Mas isso porque você está desenhando sem sombra. Quando você começa a colocar sombra nas coisas, e a sombra ela pode estar na cor, ou seja, na cor, esse lado aqui, ele tem um tom diferente desse. Por quê? Porque a luz está batendo aqui. Então, para que vocês entendam o que é meu cabelo, o que é isso, o que é aquilo, você precisa da sombra. Você precisa da escuridão. Então, até para que a luz consiga revelar aquilo que é mais bonito no mundo, olha que coisa profunda, gente. Exato. Você precisa. Eu já tô baixando o nível sombra da conversa, você viu, né? Pois é. Inclusive, isso nos leva a dizer a história da borboleta gótica. Não, mas então, antes lá, da Fernanda. borboleta gótica, a gente precisa falar sobre uma coisa muito característica de nós duas, assim. A gente é exatamente o oposto uma da outra. Tipo, eu acho que isso é muito legal, assim, de trazer, porque e a nossa amizade como irmã sempre complementou, porque eu tenho uma visão e a Marta tem outra, e a gente sempre foi assim. E aí depois a gente fez até consultoria de imagem com a Melissa e a gente descobriu que a gente era exatamente a cartela oposta de exatamente. Cor, entendeu? Então, a Marta uma coisa que é muito boa entre irmãs, porque a gente nunca vai poder usar a roupa uma da outra porque não serve. Então a gente não vai brigar por conta disso. Exato. A gente já tinha brigado por conta disso antes, né? Era importante quando a gente não sabia, esse né? tipo de informação prévia, mas no caso a gente não conseguiu
obter esse download com antecedência. Aí o que acontece? A gente é exatamente o oposto uma da outra. Então eu normalmente... A Marta vai trazer coisas diferentes, vai olhar várias coisas, e aí eu pego e puxo a conversa pro baixo nível, entendeu? Que é essa Não é o baixo profundidade. nível, pelo amor de Deus, Fernanda. Não, A sei, Fernanda Marta, aprofunda a conversa. Não, mas, Fernanda, as pessoas estão conhecendo a gente agora. Daqui a pouco vão achar que seu baixo nível é... Entendeu? Não, mas assim, elas... Tipo, primeiro a gente coloca o conceito, aí depois a gente explica o conceito, e aí a gente cria a nossa comunicação própria, entendeu? Aí vocês começam a perceber a nossa piada interna. Exatamente, porque aí eu vou da nossa falar, piada gente, interna. agora eu vou abaixar o nível aqui. Aí as pessoas que não sabem, que não ouviram isso aqui, elas vão falar Vão imaginar o tchá, elas Inclusive, eu recomendo que você assista todos os nossos podcasts, claro, né? Claro que eu vou fazer isso, mas é justamente para você poder ir entendendo aí as conversas e pegando as coisas, tá? Exato. Qualquer coisa a gente pode Vai lá, Fernanda, abaixa o nível. A gente pode referenciar os podcasts posteriormente. Falar assim, não, então, o conceito de abaixar o nível tá no podcast 1. Assiste lá. É isso. Porque eu não vou ficar me explicando novamente. Eu vou começar a anotar isso, né? Na verdade, então, vamos lá ao vivo. O conceito do baixar do nível. Você já vai... Já vou anotando, vou fazer Você entendeu? vai fazer o dicionário da moça? Vou fazer um dicionário da amor, mas esse dicionário é só meu, não vou compartilhar com vocês. Tá Se bom. eu for compartilhar com vocês, eu vou pedir e-mail, então acho melhor vocês ficarem na sua aí, eu não vou compartilhar com ninguém. Mas vai lá, Fernanda, abaixa o nível da conversa. Mas olha só, eu e os títulos, né? Já te coloquei, já te chamei de rainha do tráfego, é isso. Muito bem. Mas o que acontece? Pra baixar o nível, eu vou contar finalmente a história da borboleta gótica, que Samir ontem brilhantemente. Tudo começou porque a gente tava numa conversa de café, assim, e aí uma pessoa virou e falou assim, nossa, Fernanda, mas eu acho que você é tão gótica, né? Quando você era mais nova, você devia se vestir de preto, usar caveirinha e tal. E aí eu por que ele achou que você era gótica? Então, ele achou que eu era gótica porque, né, eu sempre trago a conversa, eu abaixo esse nível, eu abaixo o nível da conversa, eu levo para uma profundidade. Traz a conversa para um nível mais profundo. Exato. E aí, então, um exemplo prático a pessoa chega assim e fala, oi, Fernanda, tudo bom? Eu falo, e aí? Não, eu acho que isso não vai ser legal. Mas, enfim, a gente dá uma reduzida aí no nível da conversa. E... eu sempre fui assim, eu sempre fui uma pessoa meio melancólica, meio séria. Na verdade, eu acho que eu lembrei qual era o contexto. A gente foi no karaokê ontem, porque somos essas pessoas, a gente vai no karaokê. E a gente estava contando o fato de que a Fernanda cantou uma música que ela deixou todo mundo triste, porque ela cantou Love in the Dark, que é uma música puta triste da Adele. Tipo assim, sério, eu fiquei deprimida depois. Não é que ela cantou mal, é porque, tipo assim, fiquei pensativa sobre a música, sabe? Acho que tudo na música, mesmo quem não sabe inglês, entendeu? Ficou deprê com a música. Não, e aí a gente tava falando... Caraca, eu abaixei a vibração de todo mundo aqui nesse negócio, porque eu falei, gente, eu devo ter cantado mal, né? Porque ficou todo mundo em silêncio, assim, tipo... Eu senti que, tipo assim, o negócio pesou. Aí ele falou, nossa, você tem cara de gótica, né? Aí eu falei, cara, pior de tudo é que eu nunca usei muito preto, assim. E aí eu fui contar a história que eu fui no bar. By the way, não é a paleta dela. Exato. Assim, eu posso usar preto, né? Mas não... Mas tem ressalvas, tem estratégias. Tem ressalvas, estampas coloridas e fofinhas e candy colors funcionam melhor. Mas aí o que acontece? Fui nesse bar, e aí era um bar super underground de rock, pra ver um amigo tocar, e eu sou apaixonada por rock, gosto muito enfim. E fui no negócio, mas assim, nem me toquei qual a roupa que eu ia usar, né? Fui pegando, assim, aleatoriamente, tipo, eu estou indo pro show de rock, qual a roupa que eu vou? Eu vou pegar um short verde, entendeu? Pastel, com borboletas roxas e detalhes rosa, entendeu? No short. Vou botar uma blusa creme com rosa, verde, rosa e roxo combinando com o short, entendeu? Vou fazer uma make leve rosa
e vou pro bar que chama Faculdade ouvir uma banda de rock underground do Espírito Santo. Aí, e eu assim, eu fui, encontrei meu ex-namorado na época, meu namorado na época, ele não falou nada comigo, né? Tipo assim, pô, Fernanda, que roupa que você tá indo pra um... Quando eu chego no bar... No rolê. No rolê, todo mundo olhando pra mim, tipo assim, quem é essa doida colorida Barbie? Ela tá perdida aqui. Essa pessoa está perdida aqui. Essa pessoa tá perdida. Ela foi sequestrada. O que que aconteceu? E eu, assim, curti horrores o show e... Enfim, mas essa é a tradução, entendeu? Da borboleta gótica. Porque o Samir falou, caramba, Fernanda é a borboleta gótica. É essa pessoa colorida, entendeu? Que aí quando ela chega, começa a conversar com você, ela já te deprime, entendeu? Ela coloca a música... ela abaixa o nível da conversa. Mas não é uma questão só deprimente. Vamos lá, não é questão só de deprimente no sentido do Adele Love in the Dark, não é isso. É realmente essa coisa dela ir profunda. Inclusive, eu não sei se a gente fechou o ponto que você estava conversando com a manicure e ela falou que ela não quer mudar, que ela não quer ver aquilo que ela... Exato, aí eu já peguei na jugular e falei assim, então, mas aquilo que você tem de negativo é o positivo e a sombra, e aí Exato. A gente começa essas histórias assim, entendeu? E Exato. aí ao invés de e como é que ela ficou depois disso? Como é que ela olhou das coisas de outra forma? Eu acho que... assim, a pessoa começa a entender que é necessário fazer algumas mudanças. Eu depois expliquei algumas coisas que a gente vai abordar em outros podcasts, que são as questões dos traços de caráter. Comecei a falar e aí ela começou a realmente entender as razões por trás de cada comportamento que ela estava tendo, que esse que é o objetivo, entendeu? A gente precisa adquirir essa consciência e aí a gente... Enfim, eu acho que essa que é a coisa positiva de sempre olhar o lado contrário, né? E eu sou essa pessoa que vai te trazer de um jeito leve e colorido pra olhar pras coisas pesadas da vida, entendeu? Mais profundas, né? Não só pesadas, mas mais profundas. Porque a verdade é que pesado e leve pode ser relativo de acordo com o tipo de trauma que você teve, ou o tipo de forma como você encara determinadas questões, né? Então, isso aí tudo é relativo, gente. Enfim, Einstein, né? Aquela coisa... Você já viu aquele vídeo no TikTok do cara que fala qual é o peso do copo d'água? Sim. Viu? Sim. Então, mas conta aí pra galera. Foda. Ele chega e pega assim um copo e fala, galera, qual é o peso desse copo d'água? E aí o pessoal começa a falar, tem 100 gramas, meio quilo, não sei o que, não. Aí ele fala, depois que todo mundo desiste, ele vira e fala o seguinte, depende do tempo que você tá segurando. Então, se você tá segurando uma parada por muito tempo, ela pode ser uma pena. Só o fato de você ficar com a mão assim, por 3 horas, 24 horas, 200 horas, você vai sentir a sua mão doer, pesar, e enfim. Agora... Esse microfone aqui já tá pesado. 40 minutos depois, entendeu? Eu tô aqui já apoiando o meu cotovelo no meu braço, entendeu? Para poder segurar o microfone, que a gente resolveu como uma marca registrada aqui do microfone. Na verdade, a verdade dos fatos é que a gente percebeu que ele não funciona muito bem aqui, então a gente tem que colocar ele aqui para ele ter o efeito que a gente gostaria. Exato, entendeu? O efeito de voz de podcast, então, porque afinal de contas... voz de podcast. Estamos no podcast, ele precisa ter voz de podcast, então é isso. Mas a verdade é que ele já está pesando, e teoricamente ele é super leve, parecia super viável. E essa coisa, por exemplo, você pega uma parada para fazer, aí eu volto na questão dos talentos. Você pega um talento, quando você pega uma parada que, eu vou treinar esse negócio, eu vou fazer essa parada aqui, eu não sou boa nisso, mas eu vou fazer aquele treco. Você acha que aquilo ali vai ser leve? Você assumir aquela determinada responsabilidade, uma coisa que às vezes não é muito natural para você, e você colocar aquilo como um ponto principal da tua vida, seja uma profissão que você escolheu, porque, eu quero ter uma estabilidade financeira, então eu vou fazer direito para poder fazer um concurso, para poder...
né? Você pega uma situação como aquela ali, que você acha que aquilo ali vai ser super leve, que afinal de contas é só treinar, e aí eu passo, e quando eu passar eu atingir meu objetivo, sei lá, e você carrega aquilo durante tanto tempo que aquilo ali acaba virando uma coisa pesada. Então, esse peso que estamos falando não é só de objetos, né? Eu sei que parece óbvio, mas é importante a gente falar. Isso, às vezes, funciona com determinadas ações que você assume. Sei lá, eu vou assumir que eu vou... Os compromissos, né? Os compromissos que a gente Compromissos, eu faz vou... pesam muito, às vezes. Exato. Compromissos pesam bastante, né? Eu vou assumir que eu vou ter esse determinado papel na minha família. Eu vou ajudar os meus pais, beleza, acho que a gente tem que ajudar os pais, a gente tem que prestar assistência para várias pessoas, não só os nossos pais, mas às vezes você assume determinadas coisas e aquilo vira um peso para você. Eu vou pagar a conta de energia da casa dos meus pais. E aí aquela conta de energia de R$ 100, daqui a pouco ela começa a pesar. Por quê? Porque não é só a conta de energia. E eu acho que é um pouco sobre isso. A gente tá aqui para tratar sobre vários assuntos, trazer o outro lado da moeda, e eu vou sempre trazer essa questão do aprofundamento, e a Marta vai ser a pessoa que vai levar a conversa para patamares, universos não explorados, entendeu? Então, a Marta desbrava e eu falo assim, mas tem essa poeira aqui, você não tá olhando para ela. E aí tem uma parada que assim, isso tem também um pouco a ver com a nossa expressão, né? Uma das ferramentas que em algum momento a gente vai abordar aqui de autoconhecimento, que nos levaram até aqui, né? Afinal de contas, a gente estuda as nossas expressões, o ideal é que você trabalhe se expressando. Então, grande parte do motivo pelo qual as coisas ficam pesadas é porque você, às vezes, resolveu trabalhar com uma coisa que não permite você se expressar do jeito que você é. E se expressar do jeito que você é não significa falar um monte de besteira, não tem absolutamente nada a ver com isso, não tem a ver, tem a ver simplesmente com a forma como você, digamos assim, se expressa no mundo. Expressão tem a ver com comunicação, tem a ver com sexo, tem a ver com, enfim, postura, não postura, realmente você tá se expressando, escrever é uma forma de expressão, é você botar para fora o teu mundo interno, basicamente, né? Então, aquilo ali do jeito que é. Então, a forma de fazer isso, por exemplo, a Fernanda tem uma expressão mais profunda, e eu tenho uma expressão mais criativa, e criatividade não é sobre originar, pegar, tirar ideias do cu e fazer com que você, tipo assim, faça uma coisa do zero, uma coisa nova, inovadora. Isso aí, na verdade, tem gente que tem essa expressão, que é uma expressão do personalista. A minha expressão é criativa, então o que eu faço? Eu conecto ideias de uma forma inovadora, muitas vezes, eu me aventuro a explorar determinados conceitos, e tem uma coisa muito forte em mim que eu tento trazer a praticidade. Então a gente estava falando às vezes de um assunto abstrato como luz e sombra, e eu trouxe a questão do desenho, que você desenha com contorno, porque você na verdade não tem ali a sombra para você perceber aquele desenho sem o contorno, né? Então eu trago essas coisas de uma forma mais prática, eu conecto ideias e eu critico muito os outros. Exato. Não de uma forma aleatória, gratuita, mas de uma forma de trazer aquilo para um outro nível, melhorar, e falar, cara, isso aqui poderia ser feito de outra forma, ou isso aqui, entendeu? É meio que isso. É isso. E é sobre isso. É sobre isso. Então, eu acho que a gente já falou demais. Assim, eu tô sentindo. Sim, acho que cumprimos. Eu acho que a gente cumpriu aqui a nossa pauta de fazer uma breve introdução. Não contamos a história da nossa vida completa. Talvez, se você tiver curiosidade de saber um pouco mais como é que foi essa jornada aí, essas transições todas, ou qualquer coisa do tipo, coloca nos comentários também. Vamos pensar aqui num tema para o próximo podcast. O que vocês gostariam, na real, que a gente comentasse, entendeu? Porque a gente pode também fazer isso. Nesse universo de possibilidades, estamos aqui com esse fundo de universo, porque é isso. Vamos falar sobre todo e qualquer coisa nesse negócio. Não temos nicho, não temos nada. A gente só tem. Basicamente, e uma coisa que eu acho que é legal contar, né? Por que domingo? Por que 10 horas da manhã? Que não sei, pode ser que um dia a gente mude isso, mas hoje tá acontecendo domingo, porque a gente tinha uma tradição na nossa casa que era tomar café da manhã, um senhor café no domingo, com ovo, com bacon, com linguiça, enfim, era um café, almoço, tá acontecendo praticamente. Lá em casa.
Agora, Isso nesse deve estar momento. acontecendo com os nossos pais, eles devem estar na mesa agora tomando café, entendeu? E a gente tomava café esse horário, e era um momento, inclusive, que a gente discutia muito sobre a vida, o universo e tudo mais, principalmente nosso pai, querido, um beijo pro Zezinho, Exato. que ele é uma pessoa também que gosta de explorar esses conceitos e tal. Então, a gente conversava muito sobre essas coisas, e agora a gente está tornando as nossas conversas públicas, né, sempre aos domingos, às 10 horas da manhã, então esteja lá conosco, próximo domingo, e é Exato. isso, a gente se vê. A gente se vê. Um abraço. Até Fernanda, mais. missão Tchau, cumprida. tchau. Missão cumprida. Tchau, tchau. E aí a gente faz cara de paisagem quando ela desliga. Yes. Agora finalmente foi encerrado. Foi encerrada? Muito bem. Assim, eu apertei encerrar. Não, mas aí eu não encerrei. Agora eu encerrei.